Olá, Vete! Eu sou Janaína Portugal, médica veterinária cirurgiã, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula do Desafio Destrava Vet. Durante esse desafio de 4 aulas, eu vou te mostrar os primeiros passos do que você precisa fazer para transformar a sua carreira e finalmente dominar a realização dos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos de forma simples, de forma descomplicada, com 100% de segurança, salvando cada vez mais pacientes e ganhando a confiança dos tutores. E tudo isso, Vete, sem precisar fazer uma pós-graduação ou nem mesmo uma residência. E não importa, Vete, não importa se você está aí no final da faculdade, no final da graduação, se você é recém-formado ou formado há muito tempo. Na primeira aula do Desafio Destrava Vet, eu te mostrei as maiores armadilhas que impedem você de ter sucesso no ambulatório cirúrgico de pequenos animais. Lá foram abordados os 4 principais erros que fazem com que todo veterinário fiquem com medo e com insegurança na hora de realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, principalmente o medo de errar e matar o paciente, prejudicar aquele paciente. Erros, Vete, que acabam prejudicando a saúde do seu paciente e aumentando drasticamente a chance de óbito desse paciente, dependendo da gravidade do problema que esse paciente chega para você no seu consultório. E essa postura, Vete, ela afasta tutores, ela diminui o seu comissionamento e ainda te traz aquele sentimento de fracasso, falta de reconhecimento profissional. Em resumo, os erros abordados na primeira aula do Desafio Destrava Vet foram os seguintes. Erro número 1. Não saber que existe o ambulatório cirúrgico. Erro número 2. Ter a emoção maior do que a razão. Erro número 3. Falta de conhecimento básico. E erro número 4. Não ter segurança para realizar os procedimentos. Esses foram os 4 erros que eu abordei com você na aula 1 do Desafio Destrava Vet. E esses erros, eles podem fazer você fracassar totalmente na conduta como médico veterinário, na realização de procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. E ia ser repetitivo demais eu detalhar aqui novamente nessa aula, para quem já assistiu a aula 1, sobre todos esses erros. Mas preciso reforçar que se você não tomar consciência agora desses erros, você não vai conseguir entender todos os erros que você está cometendo e que estão te impedindo de salvar a vida dos seus pacientes. Então, Vete, se você ainda não assistiu a aula 1, para tudo que você está fazendo, vai lá e assiste a aula 1. Por quê? Porque as aulas desse desafio, elas têm uma sequência lógica, um objetivo lógico e sequencial. E se você assistir essa aula 2 sem ter visto a aula 1, eu garanto que você vai estar perdendo a chance de extrair o máximo de conhecimento que eu posso te passar aqui nesse desafio, tá? E isso vai reduzir drasticamente os resultados que você vai poder alcançar na sua carreira. Então, Vete, você ainda não viu a aula 1, pausa agora essa aula 2. Aqui na página tem um botão que vai te levar diretamente para a aula 1, tá? Então, vai lá, assiste a aula 1 e só vem para a aula 2 depois que você concluir completamente a aula 1, para que assim a gente possa alavancar os seus resultados da melhor maneira possível. E antes de continuar, eu quero que você se sinta orgulhosa de estar aqui buscando aprender e evoluir. Por quê? Porque você poderia estar aí fazendo qualquer coisa, mexendo no celular, passeando, brincando com o seu gatinho, mas não, você está aqui assistindo às aulas do Desafio Destrava Vet. Às vezes você pode se sentir um pouco incomodada por você ter pouca, nenhuma ou mesmo muita experiência no ambulatório cirúrgico de pequenos animais e não ter os resultados que você gostaria. Então, Vete, se você é recém-formado ou formado há muitos anos e ainda assim você sente algo que te paralisa, te deixa insegura, te deixa com medo e te impede de dar o próximo passo, mesmo que você queira muito dar esse próximo passo, mas você não sabe como resolver. Eu tenho uma coisa para te dizer. Você está no melhor lugar que você poderia estar para solucionar tudo isso. Por quê? Porque eu já passei por tudo isso que você está passando, por tudo isso que você está sentindo nesse momento. E eu entendo essa chateação de querer melhorar e não conseguir, tá? Eu passei isso no começo e eu vi muitos Vetes passarem por isso também. E Vete, você está aqui comigo para entender o meu método, se o cachaça deixar. Para transformarmos de verdade a sua carreira, melhorar a sua vida, melhorar a sua prática
para a gente potencializar as suas técnicas de atendimento até você começar a ter os resultados que você sempre sonhou e salvar cada vez mais vidas. É para isso que a gente fez veterinária, não? O sucesso no ambulatório cirúrgico de pequenos animais, Vete, é um passo a passo que eu vou te mostrar a seguir. Mas digo desde agora, o que é importante é não parar nunca no tempo. Buscar se aperfeiçoar e melhorar sempre nos pontos que você ainda sente que não estão adequados, adaptados à sua rotina, tá? Não retroceda a partir de hoje, nunca mais. Não espera a hora certa para se tornar uma veterinária melhor. Essa hora nunca vai chegar. A hora de mudar o seu futuro é agora, Vete. Você não tem que esperar estar pronto para começar. Comece antes de estar pronto. E antes da gente continuar, eu quero aproveitar aqui e agradecer todos os comentários, as dúvidas, os elogios, as dificuldades, enfim, todas as mensagens que vocês mandaram para mim, seja na comunidade do Facebook, seja no Instagram, no direct ou até mesmo por e-mail. Eu tô fazendo o possível para responder todas as mensagens de vocês. Então, se eu ainda não respondi a sua mensagem, eu te peço desculpas, mas é que foram tantas mensagens, mas que logo eu vou estar respondendo todo mundo. É muito legal ver que tantos médicos veterinários estão querendo oferecer um atendimento mais qualificado para os seus pacientes. Estão querendo salvar mais vidas, salvar mais pacientes, melhorar mais prognósticos. E eu preciso te agradecer também por estar aqui. E principalmente te parabenizar de novo. Por quê? Porque você escolheu estar no caminho certo da excelência profissional. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você resolveu tirar um tempinho para estar aqui me ouvindo, me vendo falar sobre o ambulatório cirúrgico veterinário. Você resolveu investir no seu sonho de fazer parte do time de veterinários que salvam 10 vezes mais vidas. Às vezes a gente quer algo, mas a gente não luta por ela. Então, parabéns por isso. Parabéns por estar aqui me ouvindo falar sobre o ambulatório cirúrgico veterinário. Então, continua lá comentando sobre o que você está achando do desafio, responde as tarefas, que eu vou ler e responder todo mundo, todos os comentários, todas as suas dúvidas. E agora a gente vai entrar no conteúdo da aula de hoje, que são os pilares fundamentais para você sentir 100% de segurança no ambulatório cirúrgico de pequenos animais definitivamente. Mas antes, olha aqui o que diz a nossa aluna que passou a aplicar os pilares do ambulatório cirúrgico na sua rotina. Porra, a cachaça solta pelo, hein? Muita coisa, assim, antes eu nem faria, nem teria coragem de fazer, eu já ia encaminhar, assim. Hoje eu já penso 2 vezes, eu penso, dou conta de fazer isso aqui, eu tenho material para fazer, então eu vou fazer. Se não der certo, a gente vai encaminhar para a clínica, sabe? Eu também, assim, eu tenho noção das coisas, tenho limitação. Se realmente não tem condições, né, a gente vai ter que encaminhar, não tem como fazer lá embaixo, enquanto não tiver tudo equipado, né? Que, assim, nesse sentido, sim, eu, assim, perdi um pouco do medo, eu tinha muito medo de receio de fazer as coisas, né, de dar errado, tudo. Então, assim, nesse sentido, eu já perdi um pouco do medo, sim. Eu tava assim, nossa, mas será que eu sei fazer isso? Ah, eu vou ver com o cirurgião. Daí eu falei, epa, eu sei fazer isso, gente. Por que eu não faço? Tipo, já deixei de lado essa insegurança. Não, tipo, para. Já aprendi, eu tenho que pôr a mão na massa. Chega de ficar só olhando. Viu, Vete? Ela é nossa aluna no Segredos do Ambulatório Cirúrgico, aplicou na sua rotina os pilares fundamentais que eu vou conversar com você aqui hoje e conseguiu superar muito a sua insegurança, o seu medo de errar para salvar cada vez mais vidas, o que vai aumentar a confiança dos tutores e colegas de trabalho dela. A base do que ela aplicou na carreira dela é o que eu vou te mostrar a partir de agora, aqui nessa aula 2 do Desafio Destrava Vete. Pega papel e caneta e bora aprender! Vete, você está preparada para começar a aprender o que vai permitir você superar as suas inseguranças? Você está preparada para salvar pacientes de forma simples, com 100% de segurança e ainda ganhar confiança dos tutores? Descobrir agora o que falta para você dominar os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos de pequenos animais. Você vai ficar me dando rabada? Você vai descobrir ainda os primeiros passos do que você precisa fazer para fazer parte do time de veterinários que salvam 10 vezes mais vidas no ambulatório cirúrgico. Você consegue imaginar que você está prestes a mudar o seu destino profissional
com o que eu vou te contar a partir de agora? Você está prestes a conhecer o caminho que eu e muitas das minhas alunas de sucesso percorreram. Agora, eu vou te falar os 4 pilares fundamentais para você se sentir 100% segura na realização de procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. Sugiro que você pegue um papel e uma caneta para fazer todas as anotações que você achar necessárias. O caso a seguir é uma simulação de uma situação vivida por um clínico inseguro ao chegar um paciente durante o seu plantão. Eu quero que você assista esse atendimento e se imagine no lugar dessa veterinária. Ai! Bom dia, doutora. Olá, tudo bom? Tudo Que- mais ou menos. O que aconteceu com esse rapaz aí? Bom, de ontem pra hoje, eu percebi que surgiu uma bola aqui atrás, na parte perto pra baixo do rabo dele. Ah, é? Você só reparou isso ontem? Eu Onde reparei. não tinha nada. Não tinha nada. Surgiu meio que de repente. Vete, hoje eu quero conversar com você sobre o processo de aprendizagem. E esse processo, ele consiste em 4 pilares fundamentais que vão te levar do desconhecimento e inexperiência de um estudante ou de um recém-formado ao completo domínio na realização dos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. E para começar, vamos falar sobre o primeiro pilar. O primeiro pilar, ele consiste, Vete, na teoria. É nessa etapa que você aprende toda a parte conceitual, toda a parte técnica da veterinária. É a etapa que você percorre ao longo de toda a sua graduação. No exemplo, é evidente que para você poder atender aquele paciente, você precisa saber sobre alguns conceitos fundamentais do ambulatório cirúrgico para poder começar a sua análise. Como, por exemplo, quais são as possibilidades diagnósticas do que pode estar acontecendo com esse gato. Alguns diagnósticos, eles devem passar pela sua cabeça somente do tutor chegar e te falar: ah, ele apareceu com essa bola aqui atrás esses dias. E esses diagnósticos são o quê? Prolapso de reto, uma intuscepção prolapsada, algum nódulo, uma neoplasia, uma inflamação das glândulas anais, tá? São alguns exemplos do que você deve já pensar quando o tutor chega com essa reclamação para você. E aí, nesse momento, você vai partir para quê? Para uma anamnese, para um exame físico mais detalhado desse paciente. E aí, nesse momento, você percebe que o aumento de volume ali na região se trata de um possível prolapso de reto. Mas, Vete, você sabia que o prolapso de reto, ele tem como diagnóstico diferencial principal a intuscepção prolapsada? Pois acho que não sabia, né? Não precisa ter vergonha. Quem é meu aluno já está cansado de me ouvir falar sobre isso. E na minha rotina, eu percebi que a maioria dos veterinários não conhece, não realiza o exame para fazer a diferenciação entre essas duas patologias, tá? No momento ali da consulta desse paciente. Simplesmente olha para aquele aumento de volume, aquela mucosa exteriorizada e pensa: ah, é um prolapso de reto. Vou pegar aqui qual é o cirurgião que está de plantão hoje e vou ligar para ele vir fazer a redução. Tá errado, Vete. Antes de pensar em chamar o cirurgião, você tem que realizar um exame físico, um bom exame, para saber diferenciar se é um prolapso de reto ou uma intuscepção prolapsada. Por quê? Porque a intuscepção prolapsada, ela consiste em uma intuscepção que tá para fora do reto. Basicamente isso. Meu Deus, Janaína, o que é intuscepção? Calma, relaxa. A intuscepção, Vete, é quando uma alça intestinal ela se invagina para o segmento adjacente. Ou seja, uma alça intestinal ela entra dentro da outra. Para ser descomplicada essa parada aqui, tá? Basicamente isso. E como que eu vou saber quando é um prolapso de reto ou quando é uma intuscepção prolapsada? Dá só uma olhada nesse vídeo aqui, Vete. É simples, é fácil, é rápido. Então, para diferenciar, o que a gente faz? A gente introduz o dedo ou algum instrumental ao redor da massa prolapsada. Se ela não entrar, é porque eu tenho um prolapso de reto. Se o seu dedo entrar, é porque você tem uma intuscepção prolapsada. E aí, Vete, depois que você diferencia, você consegue organizar a sua mente e direcionar o tratamento mais adequado para aquele paciente. Por exemplo, você precisa saber o que causou aquele problema no felino. Diversos fatores, eles podem levar a um prolapso de reto. Entre eles, a gente tem o quê? Diarreia, parasitose intestinal, um esforço de parto muito grande, tá? São alguns fatores. E por que você tem que saber exatamente o que causou essa patologia? Porque se você não souber o que causou, você vai corrigir esse prolapso,
vai tratar e ele vai retornar quando você tirar a bolsa de tabaco, tá? Então, tratar a causa base, ela é extremamente importante nesses casos. Quais as possibilidades de tratamento para aquela patologia? Quando você está lidando, Vete, com um prolapso de reto, é importante você saber que existem 3 tipos de tratamento para esse prolapso de reto, onde a gente tem a redução manual, a colopexia e a amputação retal, tá? São 3 técnicas distintas que vão ter indicações distintas. E por que isso é importante? Quando a gente trata da colopexia e da amputação retal, sim, aí sim, você tem que chamar o cirurgião, você tem que encaminhar esse paciente para uma consulta com o cirurgião. Porque somente ele, uma equipe cirúrgica, um cirurgião, um anestesista, eles podem realizar esse procedimento de maneira eficiente, tá? Mas, Vete, preste atenção. A redução manual você pode e deve realizar, tá? Qualquer veterinário, ele tem o dever de saber fazer esse procedimento. E aí, agora a gente passa para o segundo pilar. Mas, Janaína, eu não sei fazer isso, eu nunca pratiquei, nunca fiz, melhor não arriscar, vai que eu prejudico o paciente, mas é melhor chamar o cirurgião que vai fazer direitinho essa redução. Será que é a melhor opção, Vete? Então foi essa bolinha vermelha aqui que apareceu nele. Foi ela mesmo. E ele tá defecando normal, você sabe? Então, eu percebi que ele começou a ter uma diarreia de ontem pra hoje. Então, isso daqui é um prolapso de reto, tá? E é cirúrgico, então só o cirurgião pode resolver esse problema dele. E eu vou pedir, como a gente hoje é sábado, o cirurgião não vai estar aqui hoje, só segunda-feira. Então segunda-feira você volta aqui pra passar por uma consulta com o cirurgião, tá bom? Tá. Eita, pera aí, Vete. Algo de errado não está certo nessa atitude da veterinária, concorda comigo? Eu te garanto, eu já vi isso acontecer diversas vezes. Já vi o paciente ficar de um dia para o outro na internação somente para que eu, a cirurgiã, pudesse realizar aquele procedimento de redução do colapso de reto no dia seguinte, quando eu já tivesse uma agenda para ir cumprir. Já vi internar em paciente, mesmo após eu ensinar todo o passo a passo de como fazer a redução desse prolapso de reto, por quê? Porque não tiveram coragem de fazer o procedimento. Ivete, quem sofre com essa sua atitude é o seu paciente, que pode ter a sua condição agravada. É o tutor que vai gastar mais sem necessidade. E é você que vai deixar de receber comissão por aquele procedimento, Vete, tá? Então, o que eu quero te falar? O segundo pilar nesse processo, ele consiste na prática, tá? Aqui você precisa colocar em prática todo o conhecimento teórico, exatamente tudo o que você aprendeu na primeira etapa, tá? Na teoria. E geralmente é o que ocorre quando você faz um estágio, ou após formado, quando você trabalha em alguma clínica e aplica o que você aprendeu na faculdade, nos cursos de aperfeiçoamento, nos congressos que você frequenta ou frequentou. Mas, Vete, eu sei que é aqui que começa a surgir o grande empecilho no seu processo de desenvolvimento como um veterinário de referência, principalmente quando você tem pouca experiência, tá? Eu sei que você sente muito medo, você sente muita insegurança de proceder de forma ali inadequada com o seu paciente. E isso te trava, né? Te paralisa, faz com que você não queira fazer os procedimentos. E você ainda acaba olhando e se comparando com outras pessoas que executam aquela tarefa de forma simples. Tem cachaça não! Sai! Ai, que susto. Mas, Vete, eu sei que é aqui que começa a surgir o grande empecilho no seu processo de desenvolvimento como um veterinário de referência. Principalmente quando você tem pouca experiência. Eu sei que você sente muito medo, muita insegurança de proceder de forma inadequada naquele atendimento, naquele procedimento, tá? Com seu paciente. E isso te trava. E você ainda acaba olhando e se comparando com outras pessoas que já executam a mesma função que você está com dificuldade de forma simples, de forma fácil, tá? E aí você logo pensa que aquilo não é para você e simplesmente desiste de tentar, ou em outras situações, por achar muito complexo, nem tenta, já que você pode ligar para o cirurgião te socorrer, né? Para que você vai tentar? Para que você vai se arriscar? Né? E eu sei disso porque eu também já tive essa sensação, tá? E qualquer veterinário de sucesso
já teve insegurança no começo da carreira, tá? Quando começou a atuar. Já teve medos também. Afinal de contas, né, a gente lida com vidas. E se você não tiver um pinguinho de medo de errar, algo tá errado com você. No caso do exemplo do atendimento que a gente está relatando, ocorreu exatamente isso. O medo de arriscar colocar em prática o que ela sabe é maior do que a vontade dela em ajudar o paciente. E isso não é por mal, tá? Na verdade, ela pensa que isso vai reduzir os riscos daquele paciente por não ser atendido por alguém que não tem a experiência prática, por alguém que não tem a experiência necessária para realizar aquele procedimento. Mas, Vete, ela não sabe o quê? Que quando ela age assim, quando você age assim, ela pode estar aumentando em até 10 vezes o risco de piorar o estado desse paciente, tá? E ser muito mais difícil reverter essa situação. E por que eu tô te falando isso? Por que eu te afirmo isso, tá? Um paciente com prolapso de reto, se esse prolapso ele for recente, a mucosa estiver íntegra, saudável, o tratamento de eleição, ele vai ser o quê? Vai ser a redução manual, da maneira correta, tá? E o tratamento da causa base. E para realizar essa redução, você só precisa sedar esse paciente, tá? E entender um pouquinho de anatomia, tá? Bora ver como é que faz isso? Dá só uma olhadinha nesse vídeo. Olá, Vete. Percebo muita dificuldade dos vetes clínicos em realizar a redução de um prolapso de reto, então eu fiz esse passo a passo para te ajudar. Primeiro, a gente deve verificar se existe a possibilidade de redução fácil. Caso não seja possível, devemos aplicar gelo para que o edema seja reduzido. Após redução do edema, a gente tenta novamente realizar a redução de forma delicada, para não lesionar a mucosa. Após a redução, devemos ter certeza que a mucosa foi revertida para sua posição natural e não apenas o reto realocado para dentro da cavidade abdominal. Após reduzido, basta realizar uma bolsa de tabaco. Aqui no canal tem um vídeo explicando passo a passo como fazer uma bolsa de tabaco. Vete, se você não realiza essa redução manual e deixa o seu paciente ali na internação para que essa redução ela seja feita pelo cirurgião no dia seguinte, ou pior, se você fizer como no exemplo e pedir para mandar esse animal para casa sem tratamento, ele pode retornar e mandar ele retornar somente 2 dias depois. Você imagina o estrago que isso pode fazer no seu paciente? Você consegue perceber o que está de errado? Imagina só, você leva sua mãe, seu filho, no sábado à noite passando mal, no pronto-socorro, e ele pede só para vocês retornarem na segunda-feira. Não faz um atendimento, uma medicação, nada. Essa veterinária do exemplo, Vete, precisa entender que essa sensação de medo e de insegurança é comum a todas as pessoas, tá? A única diferença é que algumas entendem a necessidade de enfrentar os seus medos até superá-los, enquanto outras travam, paralisam e aí criam esse bloqueio e não conseguem agir. Se você faz isso, você está aumentando a chance desse paciente lesionar essa mucosa que estava íntegra. Ele pode lesionar coçando, se arranhando, esfregando na gaiola, em algum lugar áspero, tá? Com isso vai ter o quê? Vai causar um traumatismo ali naquela mucosa retal, que pode levar ao aparecimento de míase, de pontos de necrose, dependendo do tempo, tá? E aí você acha mesmo que agora, nesse ponto, a redução manual vai ser eficiente? Óbvio que não, né, Vete? Nesse momento, sim, ele vai precisar de uma consulta com o cirurgião, mas não vai ser para reduzir o prolapso de reto, vai ser para realizar uma amputação retal. E um procedimento que seria simples, realizado em poucos minutos com uma leve sedação, ele vai precisar do quê? De um procedimento mais invasivo, de uma cirurgia mais agressiva. Você consegue agora visualizar e entender que o seu medo de errar pode ser mais prejudicial para o paciente do que a possibilidade de fazer aquele procedimento e acertar quando você realiza, tá? E aqui eu tô te falando sobre a redução do prolapso de reto, mas pode ser encaixado aí para qualquer outro procedimento ambulatorial cirúrgico, tá? Qualquer outro procedimento, basta você ter esse mesmo raciocínio, como a colocação de um dreno torácico, uma toracocentese, a colocação de uma sonda esofágica. Outra coisa que não te contam é que você está dando até 3 vezes do seu salário para outra pessoa ao longo de um mês inteiro, praticamente de graça. Às vezes a sua falta de dinheiro você poderia facilmente resolver se parasse de chamar o cirurgião para fazer o seu trabalho, ou mesmo parasse de encaminhar seus pacientes para o próximo plantonista, tá? Para outra clínica, porque você não sabe, não tem segurança de fazer esses procedimentos, tá? Mas se você continuar aqui comigo ao longo desses dias, eu vou te mostrar o passo a passo em detalhes de que você pode sim reverter isso, reverter essa situação, tá? E parar de dar dinheiro para outros veterinários, passar a ficar tudo com você. E o primeiro passo para você reverter essa situação ocorre através da prática, tá? Onde você, alinhando com o conhecimento teórico adquirido,
isso vai te ajudar a começar a ganhar cada vez mais, com mais confiança, com mais segurança. Ah, Janaína, mas eu não tenho aonde treinar, no estágio não me deixam fazer nada, ou então eu sou formada e não tem ninguém para me ajudar, eu tenho medo, não consigo treinar. Beth, te falar aqui, você pode começar treinando os diversos tipos de sutura na sua própria casa, tá? Eu mesma, durante a faculdade, eu treinei bastante. Por quê? Porque eu queria ser a melhor no que eu me propus a fazer na minha região, tá? Eu tinha isso claro na minha mente. E tudo vai depender da sua dedicação e da sua vontade, tá? Da vontade que você tem de realizar os seus objetivos. E você pode estar realizando sutura em casa com vários objetos, tá? Um EVA, uma esponja, o bastidor, diversas coisas, uma fruta, podem virar local para você treinar sua sutura. E a sutura é um ponto extremamente importante que você vai usar para diversos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, tá? Como, por exemplo, a fixação do dreno torácico, você precisa saber fazer uma bailarina, uma bolsa de tabaco, o mesmo para a fixação de uma sonda esofágica. E até mesmo na redução do prolapso de reto, Vete. Você tem que saber fazer uma bolsa de tabaco. E para realizar essas suturas, você só precisa o quê? Ter um kit de sutura em casa, que possivelmente você precisou comprar lá na faculdade, tá? E uma banana, que todo mundo tem em casa. Agora me fala, qual que é a sua desculpa para não treinar então? Falta de tempo? Falta de dinheiro? Lembre-se, Vete, o seu sucesso profissional e financeiro não admite nenhuma desculpa, tá? Nenhuma. Então treine, 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 até você alcançar a excelência. Aqui eu dei o exemplo da sutura, mas você pode treinar tudo e deve. E eu vou te falar uma opção do que você pode fazer caso você seja estagiário, tá? Ou até mesmo veterinário já formado. Se você for estagiária, você pode treinar essas suturas em casa, treina, treina, treina. E quando você estiver já conseguindo fazer uma boa sutura, tendo uma boa desenvoltura, estiver mandando benzão, você pode fazer o quê? Mostrar pro seu supervisor a sua evolução. Mostrar como você está fazendo bem feito, a sua dedicação, a dedicação que você teve para evoluir. E muito provavelmente ele vai se surpreender com isso. E ele vai permitir que você realize os procedimentos com ele, tá? Com a supervisão dele. Sem falar que quando você mostra dedicação e esforço, aumenta as suas chances dele querer te convidar para permanecer na clínica depois de formado. Consegue ver que uma pequena mudança de atitude que você faça a partir de hoje pode começar a transformar todo o seu futuro profissional? Então já começa a treinar sutura hoje. Quando terminar a aula aqui, ó, pega uma frutinha aí e vai treinar. Agora, se você já é formado, há uma diferença bem grande, tá? Entre você pedir ajuda de outros VETs e você pedir para alguém realizar o que seria a sua função. É importante, importantíssimo, caso você queira evoluir, você nunca passar a sua atividade para outros VETs assumirem. Já ouviu aquela frase? Tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? Então tá com medo? Vai com medo mesmo e faz, desde que você tenha o primeiro pilar bem consolidado na sua mente, tá? Desde que você saiba a teoria do que você está fazendo. Então, o seu pet, ele tá com prolapso de reto, tá? O que é isso? A gente tem, possivelmente por conta de uma verminose, o reto dele veio pra fora, digamos assim, e a gente precisa fazer uma redução desse prolapso, ou seja, colocar ele de volta pro lugar, tá bom? E aí eu vou pedir pra você esperar lá fora, pra eu sedar ele, você vai assinar o termo, e pra eu sedar ele e fazer essa redução, tá bom? Tá bom. Vete, vamos falar agora sobre o terceiro pilar. O terceiro pilar consiste na consistência. O terceiro pilar é a consistência, Vete. Esse é o momento que você precisa alinhar todo o conhecimento teórico que você vem aprendendo desde a graduação e que você não vai parar nunca de aprender, tá? E a prática. E repetir por no mínimo 20 horas cada uma das técnicas que você precisa desenvolver. Eita, Janaína, tá louca? Da onde você inventou esse número? Tô doida não, Vete. Na verdade, esse número, tá, ele vem de uma pesquisa de um professor de psicologia na Universidade da Flórida. E o que isso quer dizer? Vai ser um choque agora o que eu vou falar, tá? Já vai se preparando. Principalmente se você é estudante e acha que você vai terminar a graduação, fazer uma pós e já vai saber realizar todos os procedimentos, fazer todas as consultas muito bem feitas e pronto. Vete, para você chegar ao sucesso, não basta terminar a sua graduação, não basta fazer uma pós-graduação, não basta fazer uma residência, ou seja lá o que você fez ou quer fazer, mestrado, enfim. Você não vai estar 100% preparado, você não vai estar 100% apto para realizar todos os procedimentos
E o que você precisa é alinhar o conceito prático mais o conceito teórico, mais a consistência de continuar praticando cada técnica, para poder aprender cada vez mais os seus detalhes, onde passaria a ser um processo de evolução diário, tá? Com resultados cada vez melhores. Você acha mesmo que eu terminei a residência sabendo operar tudo de tecido mole? Tudo que chegasse pra mim? Claro que não, Vete. Óbvio que não. Pra você ter uma ideia, eu terminei a residência sem nunca ter feito uma uretrostomia felina, acredita? Sem nunca ter feito uma ablação de conduto auditivo. Você acha que isso daí me impediu de algo? Ah, nunca fiz isso na residência, com supervisão, então não vai ser aqui fora na vida real que eu vou fazer. Claro que não, Vete. No caso do exemplo que a gente tá dando, né? A veterinária, ela precisa o quê? Precisa vencer a insegurança de realizar a redução manual desse prolapso de reto. Vencer o medo de que dê errado e que ela piore a situação desse paciente. Não fazer nada, com certeza, vai piorar a condição do seu paciente. Só que quando você tenta fazer algo, quando você está tentando fazer aquele procedimento, você está dando uma chance para ele, tá? E se der errado? Se der errado, você vai aprender com o seu erro. Você vai ver onde você errou, você vai estudar para não cometer mais esse erro. Concorda? Combinado? Ai, meu Deus do céu. Acho que eu fiz uma besteira aqui. Ai, meu Deus, será? Acho que deu ruim. O quarto pilar é a resiliência. E o que é isso? É a capacidade que cada pessoa tem de enfrentar as suas dificuldades, enfrentar os problemas que surgem no seu dia a dia e sair mais fortalecida deles. Não se deixando cair, não se deixando paralisar por causa dos problemas. Os problemas existem, eles vão aparecer, é normal. E na veterinária você aplica esse conceito quando? Quando você não consegue resolver uma situação, ou até mesmo às vezes você piora a condição desse paciente, tá? E essa experiência ruim que vai acontecer com você, você precisa entender que não foi intencional. Você precisa continuar exercendo as suas funções, fazendo as suas atividades de forma consistente. Esse é o início do processo de ganho de experiência. Todo mundo vai errar, velho. Todo mundo vai fazer uma besteira. E é nesse momento que você tem que aprender com seus erros. E não desistir de se tornar mais forte. Eu costumo dizer que o erro é a melhor forma de aprendizado, sabe por quê? Porque com ele, você se sente mal. Você sente como se você pudesse ter feito algo a mais. Você poderia, tá? Por aquele paciente. E você não quer se sentir assim novamente num próximo procedimento. Então você estuda, você avalia o que você fez, você vê em qual ponto você errou e estuda para não errar novamente naquele mesmo ponto. Eu também tinha muito medo de errar, tá? Muito medo. Mas posso te contar uma coisa? Os meus melhores e maiores aprendizados foram a partir de erros. E ninguém está imune de errar, principalmente quando você está saindo da graduação, quando você tem pouca experiência, quando você é recém-formado, tá? Lembre-se de uma coisa, não compare o seu palco com os bastidores dos outros veterinários. Todo mundo carrega erros de conduta, erros de procedimento. Todo mundo carrega óbitos. O que diferencia os bons profissionais dos outros, dos medíocres, é o modo como eles lidam e aprendem com seus erros, tá? E melhor ainda do que aprender com os seus próprios erros é aprender com os erros de colegas, com a experiência de outros vets. Então, vet, se você errar, você não tem que se sentir incapaz, frustrado, o pior vet do mundo, culpado por aquele erro, chorar como se não houvesse amanhã, ou até mesmo se deixar paralisar e nunca mais realizar nenhum procedimento. Esquece, não faz isso com você mesmo. Se você errou, primeiro você não tem que ficar procurando desculpas, procurando alguém para jogar a culpa desse erro. Não joga a culpa em outra pessoa, em equipamentos, no universo, ou até mesmo no paciente. Ele já estava crítico e ia morrer mesmo. Não, tá? Se você errou, assuma os seus erros. Aceite que você errou. Olhe para dentro de você, para o seu procedimento, para entender onde que teve o erro. Qual foi o ponto que você errou e o que você pode fazer de diferente para na próxima vez acertar. E cada vez que você faz esse tipo de análise, Vete, dos seus procedimentos, até mesmo quando você acerta, tá? Das suas condutas, você ganha experiência. Você ganha uma carga muito grande de aprendizado, o que faz com que você erre cada vez menos. Analise o que você poderia ter feito de melhor em cada passo do seu procedimento, em cada conduta sua. Não deixe nunca que o medo de errar te paralise e te impeça de realizar os seus procedimentos posteriormente. Já pensou no número de atendimentos que você deixou de realizar pelo medo de errar, pela insegurança de piorar a condição do paciente, o medo de não saber o que fazer, por insegurança? Já pensou? Já parou para pensar? Quantos pacientes podem ter vindo a óbito
por conta do seu medo e você nem sabe. Agora eu sei que você deve ter um monte de pergunta para me fazer aí, não é mesmo? Deve estar aí curiosa para saber como você vai poder aplicar tudo isso na sua rotina prática, no seu dia a dia. Qual que é o começo, qual que é o meio e o fim de tudo isso. Nesse caso que eu acabei de te mostrar, a gente acabou de analisar aqui, foi um exemplo em linhas gerais do que você precisa fazer para dominar a tomada de decisões na sua rotina, tá? Para a realização de qualquer procedimento ambulatorial cirúrgico, qualquer. Agora, dá só uma olhada na transformação profissional que ocorreu na vida de mais alguns alunos após aplicarem esse conceito que eu chamo de conceito 4x1. E olha só como que é possível você ter os mesmos resultados que elas tiveram. O curso tem me ajudado bastante também, por exemplo, na aula sobre obstrução felina, nunca me esqueço. Assisti tua aula, peguei todas as dicas, no outro dia atendi um caso. E foi crucial para ter dado certo, porque eu me senti muito mais segura, consegui fazer tudo de uma maneira mais tranquila. Então, foi ótimo ver a recuperação do meu paciente. Limpar a ferida, eu não sabia que dava para escovar daquele jeito, sem machucar, sabe? Ninguém, eu acho que as pessoas pensam que realmente machuca e não é certo. E ferida é muito comum acontecer, né? Foi uma coisa que eu também aprendi e comecei a repensar. O prolapso de reto é de lei, então se aparecer, sou eu que vou fazer aquelas... O negócio do tubo, a sutane bailarina, a forma de colocar. Eu sei que muitos de vocês, após tudo que eu mostrei, estão interessados em se aprofundar mais para entender os detalhes de todo o processo que eu mostrei aqui para você sentir 100% de segurança, dominar os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos e salvar cada vez mais pacientes. E eu falo isso porque desde a última aula eu tenho recebido aí diversas perguntas de veterinários querendo saber quando que vai acontecer a abertura de uma nova turma dos segredos do ambulatório cirúrgico. E o fato, Vete, é que possuímos sim uma solução completa para você conduzir os seus casos do zero ao avançado no ambulatório cirúrgico. Um método simples, um método totalmente prático e eficiente, que realmente conduz o veterinário a ter resultados incríveis na sua vida profissional. Resultados que você nem mesmo imagina. A satisfação de ver um paciente melhorando. E aqui eu busquei te passar o máximo de valor para ampliar a sua visão sobre o ambulatório cirúrgico e mostrar que você é, sim, capaz de realizar qualquer procedimento ambulatorial cirúrgico, independente do grau de complexidade. E eu adoraria ficar aqui mais um bom tempo mostrando tudo o que eu aprendi em mais de 6 anos atuando em clínicas. Mas, infelizmente, o tempo é limitado. Eu já tô falando demais por aqui, né não? O Cachaça tá com sono. Na próxima aula eu vou te falar mais sobre essa oportunidade que eu tenho. Por enquanto eu quero que você aproveite ao máximo tudo que eu tô te oferecendo aqui nessas aulas. Assista, reassista quantas e quantas vezes você achar necessário para fixar todo esse conteúdo que eu tô te passando e para você já conseguir colocar em prática tudo que eu tô te ensinando aqui. E agora, Vete, eu vou entrar na segunda parte da aula de hoje. Temos segunda parte também. E o que é? Nessa segunda parte eu tenho mais uma tarefa do nosso desafio, né? Senão não tinha por que chamar de desafio, não é mesmo? Eu tô aqui dedicada, Vete, dando muito mais do que os meus 100% para te ajudar, para te mostrar o caminho. Então eu quero que você também dê pelo menos os seus 100%, tá? Por quê? Porque sem a sua participação, de nada vai adiantar eu estar aqui falando se você não quiser me ouvir. Eu já sei tudo isso que eu tô te passando aqui, nada disso pra mim é novidade. E qual que é essa atividade? Eu postei lá na comunidade do Facebook 3 casos ambulatoriais cirúrgicos, com foto, anamnese, o caso clínico, e eu quero que você coloque nos comentários da postagem qual seria a sua conduta para cada um dos 3 casos que estão lá, tá bom? Combinado? E por que eu tô te pedindo isso? Porque eu quero te ajudar. E para eu te ajudar, eu preciso entender qual é o seu nível de preparo técnico para cada um desses casos, ou seja, qual é o seu primeiro pilar, o quanto de teoria você sabe. Ver você mostrar a sua conduta e analisar o que está certo. Ver também o que está errado, visualizando onde você pode melhorar em cada uma das situações. E eu vou responder cada um dos comentários, tá? Todas as postagens lá na comunidade do Facebook. E se lembre que lá não é uma área para julgamentos, mas sim para discussão de casos, análise e conversas entre amigos, tá? Colegas de classe, discussão de casos clínicos, ambulatoriais, cirúrgicos. Sempre visando a melhora do seu atendimento e a melhora da classe, a melhora da veterinária, pra gente ajudar cada vez mais petzinhos, né, Cachaça? Mesmo que você não saiba a resposta, você pode colocar lá, eu não sei como proceder. Não tem problema, tá tudo bem, tá?
Porque todo mundo tá aqui para aprender, para evoluir, mesmo que você esteja partindo do zero. A gente tá em um desafio, né, Cachaça? Então, Beth, a gente tá em um desafio e depende muito mais de você do que de mim. Então corre lá, se você ainda não tá na comunidade do Facebook, clica no botão que tá aqui embaixo, entra na comunidade e responde os casos postados, tá? Eu quero saber também o que você achou da aula de hoje. Deixe seu comentário na nossa comunidade do Facebook. É muito legal eu saber a sua opinião sincera de como eu tô te ajudando, se eu realmente tô te ajudando. Eu prometo que eu vou buscar ler cada uma das respostas, cada uma das mensagens e responder o máximo de pessoas possíveis. Inclusive, se você tem alguma dúvida também, pode deixar sua dúvida, ou sua pergunta, o seu caso lá na comunidade pra gente conversar e debater, tá bom? E lembre-se, aqui no Desafio de Strava VET, hoje é apenas a segunda aula, a gente ainda tem mais 2 aulas, e se você parar de assistir essa série de aulas agora e não assistir o próximo vídeo, simplesmente você não vai conseguir tirar o máximo potencial que essa série de aulas pode te oferecer. Sem falar que você pode correr o grande risco de não ter a penúltima peça fundamental para a montagem do quebra-cabeça para você se tornar a VET do futuro. Na nossa terceira aula do Desafio de Strava VET, que vai ser liberada na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, eu vou te falar sobre um caso que chega muito na rotina e muitas vezes você é clínico e plantonista, acaba encaminhando para o oftalmo, acaba encaminhando para o cirurgião, trata a causa, mas não trata a causa base. E você pode melhorar esse paciente no seu primeiro atendimento. Ao longo da aula eu vou te dar um presente, mas isso fica para depois. E hoje a gente também tem um presente, né? Aqui embaixo desse vídeo tem um botão com arquivo, onde eu vou te disponibilizar um material com todo esse mapa mental do que você tem que guardar dessa aula de hoje, tá bom? Para você entender tudo sobre a redução do prolapso de reto e sobre os 4 pilares do aprendizado. E se você quer aprender muito mais sobre ambulatório cirúrgico veterinário, não deixe de seguir o Descomplicando a Cirurgia VET. Eu tô lá no Instagram, no YouTube, no Telegram, postando conteúdo de extremo valor diariamente. E VET, por último, faz um print aí dessa aula, tira uma foto, compartilha nas suas redes sociais, marca o @Descomplicando a Cirurgia VET e usa a hashtag salva mais vidas. Eu vou amar. Assim, manejos de ferida tem sido muito bem usado, tenho conseguido usar bastante e ter os resultados que tu tem mostrado ali. Às vezes às vezes tá na correria ali, não consigo registrar, né, que até seria legal depois para passar pro pessoal, mas principalmente feridas, assim, então lacerações, enfim, é uma região aqui que é muito corriqueira da briga, tem bastante cão de rua, enfim, então a gente tem bastante casuística, né? Eu lembro a primeira live que eu assisti dela era sobre emergência e eu achei incrível a maneira como ela estava descomplicando aquilo, falando com uma naturalidade de um assunto que pra mim sempre foi muito complexo. E eu sempre tive muito medo, né, de lidar com a emergência, de sair da faculdade, assumir um plantão e não saber o que fazer. Então, desde que eu conheci o perfil dela, eu sempre busco acompanhar os eventos que ela faz, participo de tudo porque realmente vale muito a pena. E realmente ela descomplica a cirurgia VET. O que eu coloquei em prática? A questão da água oxigenada eu já mudei, limpar a ferida, eu não sabia que dava pra escovar daquele jeito sem machucar, sabe? Eu acho que as pessoas pensam que realmente machuca e não é certo, e ferida é muito comum acontecer, né? Foi uma coisa que eu também aprendi, comecei a repensar. O prolapso de reto é de lei, então se aparecer sou eu que vou fazer o negócio do tubo, a sultane bailarina, a forma de colocar, tem bastante coisa na verdade, mas eu não tô lembrada agora, mas assim, tudo que você fala um pouquinho a gente vai absorvendo, já vou repensando, sabe? Porque são coisas que realmente eu não me importava, passava assim despercebido. Tinha medo, sim. Confesso que assim, como eu ainda não coloquei nada em prática, e seria bom agora, porque eu teria um profissional do meu lado, né, por eu ainda ser estagiária, sempre tive esse medo, porque antes mesmo dessa clínica, eu trabalhei numa da prefeitura. Então, assim, aparecem os casos mais macabros. Apareceu uma vez uma cachorrinha que foi atropelada, enfim, e aí eu fiquei só olhando, super assustada. Na hora, a gente até passa, assim, algumas coisas do que você aprendeu em aula, sabe? Mas, assim, ir lá, não, deixa que eu vou fazer, não, isso eu não consigo. Quando eu tava na clínica, eu ficava, assim, torcendo para chegar alguma coisa para eu falar, eu posso fazer? Então, eu tô ansiosa para terminar isso, para eu começar a colocar em prática mesmo. Mas antes eu não tinha isso, não. Tinha medo real. Se a pessoa fala assim, quer fazer? Eu falo, não, eu não aceito, não. Mas agora eu tô torcendo para poder fazer. Porque a gente aprende, né, colocando ainda mais colocando em prática, né? O curso tem me ajudado bastante também, por exemplo,
na aula sobre obstrução felina, nunca me esqueço. Assisti tua aula, peguei todas as dicas, no outro dia atendi um caso e foi crucial para ter dado certo, porque eu me senti muito mais segura, consegui fazer tudo de uma maneira mais tranquila, então foi ótimo ver a recuperação do meu paciente. E ontem também eu peguei um caso de FeLV positivo e o paciente super dispineico. Já na hora me veio você, assim, na cabeça, pensando, ai meu Deus, a aula de drenagem, para com a tese. Vamos assistir. É o momento de rever. E aí acabei que a radiografia indicou realmente um mínimo ali de efusão, nada drenável. Até conversei com o radiologista, então a gente fica para a próxima, para drenar a toracocentese. Muita coisa, assim, antes eu nem faria, eu nem teria coragem de fazer, eu já ia encaminhar, assim. Hoje eu já penso duas vezes, eu penso, eu dou conta de fazer isso aqui, eu tenho material para fazer, então eu vou fazer. Se não der certo, a gente vai encaminhar para a clínica, sabe? Eu também, assim, eu tenho noção das coisas, eu tenho limitação. Se realmente não tem condições, né, a gente vai ter que encaminhar, não tem como fazer lá embaixo, enquanto não tiver tudo equipado, né? Então, eu acho que, assim, nesse sentido, sim, eu, assim, perdi um pouco do medo. Eu tinha muito medo, de receio de fazer as coisas, né? De dar errado, tudo. Então, assim, nesse sentido, eu já perdi um pouco do medo, sim.